Eu vou contar para vocês uma história de uma profissão que nasceu de um grande problema, de um grande desafio que uma grande montadora, a Volkswagen, ela teve quando, no final dos anos 70, início dos anos 80, uma chuva de granizo danificou uma grande quantidade de veículos estacionados no pátio, em um dos seus pátios. A empresa precisou alocar aí uma grande quantidade de funcionários para tentar restaurar os veículos danificados por aquela chuva de granizo. Nascia então, naquele momento, uma profissão que passou a ser conhecida em todo o Brasil, chamada martelinho de ouro. Esse fato ele mostra que às vezes grandes problemas, grandes desafios podem se tornar grandes profissões e grandes oportunidades de negócio. Nós vamos falar hoje com dois profissionais que se transformaram também uns dos melhores profissionais justamente nessa atividade, na atividade de martelinho de ouro. Eu tenho a satisfação de falar aqui com o irmão Marcos Vasconcelos Sanches e também o irmão Marcos Felipe Sanches, mais conhecido como Felipe Sanches, os dois que estão firmes há muitos anos no Tabernáculo da Fé em São Paulo. Irmão Marcos, primeiramente começando contigo aí, muito obrigado por receber você aí no canal ABA. Prazer é todo meu, irmão. Satisfação aí, né, participar do seu canal. Até eu disse que o senhor deveria nos cobrar aí pela participação, tendo em vista o seu conhecimento ainda no mundo automobilístico, né? E internacionalmente, né? Meu irmão é conhecido. Mas muito obrigado pela oportunidade. Estamos aí disponíveis e abertos às suas perguntas. Obrigado, irmão Marcos. Na verdade, nós deveríamos pagar você, porque você vai estar trazendo muita contribuição com relação à sua grande experiência nessa área. Então, aí, eu preciso reembolsar você aí desses valores. Irmão Felipe, muito obrigado também por participar, Felipe. Uma honra estar com você aqui. Bom dia, irmão Gilberto. Deus abençoe. Para a gente é um prazer participar e ouvir um pouco mais da história do nosso guru, meu pai. Irmão Marcos, como é que surgiu a história da criação aí da sua oficina? O carro, você não usando a pintura, Aí do seria uma martelinho de ouro. oportunidade de você manter a originalidade. Ô, Gilberto, e a ideia surgiu justamente de uma ideia da Volkswagen, né? Eu trabalhei com você, o Pedrinho, não pintando, posso citar o nome dele aqui, sem nenhum problema. Claro. Foi um grande mestre aí para mim e funcionário da Volkswagen, nesse período que você comentou aí, dos anos 80. E tendo a oportunidade de trabalhar na oficina dele, eu passei a me interessar pelo trabalho, né? Da restauração dos amassados sem danificar a pintura. E aí foi onde eu resolvi entrar na Volkswagen. Em 93, eu ingressei na Volkswagen, já com uma experiência de uns 2 ou 3 anos junto com o Pedrinho, né? Hoje ele é martelinho em São Bernardo do Campo, lá na rua João Firmino, um excelente profissional. E a minha especialidade realmente ficou baseada no trabalho da Volkswagen, né? A Volkswagen, ela não consegue, como as outras montadoras, elas não conseguem liberar os carros da linha de montagem, a menos que esses carros sejam retrabalhados, alguns amassados na linha, até por acidentes mesmo de manuseio de algumas peças na linha. Então esses carros sofrem pequenos amassados. Quando eles chegam ao final da linha, lá na ala 14, no meu tempo era a ala 14, então eles são feitos uns retrabalhos, né, de martelinho, e dali eles vão para o pátio, né? Então a minha especialidade realmente foi baseada na Volkswagen. Coincidentemente, que a sua especialidade também é da Volkswagen, né? Você tem um grande conhecimento, não sei se trabalha lá ainda, acho que não, né? É interessante a sua história, está ligada também então com a Volkswagen, né? Confirmando aí que de fato nasceu ali, né, esse tipo de profissão. Mas, Marcos, eu trabalhei lá de 2007 até 2016, uma marca aí que deixou, no melhor dos sentidos, marcas em todos os profissionais aí, pela exigência, pelo nível de exigência, pelo nível de qualificação.
E me diz uma coisa, voltando a falar da sua empresa, há quanto tempo ela existe? A nossa empresa aqui em Jundiaí, irmão, nós não somos pioneiro por causa de um rapaz que já trabalhava antes aqui e ele estava começando a trabalhar com martelinho. Quando eu cheguei a Jundiaí foi em 1995. Então, na verdade, a gente se uniu. Então, eu não posso usar a frase pioneiro por esse motivo. Ele tem que ser honesto, que ele realmente já trabalhava com isso. Agora, no sentido, palavra martelinho de ouro, propriamente dito, aí nós somos pioneiro, porque aqui ninguém usava ainda esse logo, martelinho de ouro. E eu fui ousado, né, e autorizado pelo Pedrinho, que detém aí a logomarca, né, a patente. Autorizado, que eu digo assim, entre aspas, porque pela consideração ele resolveu não impedir que eu usasse essa logomarca. Então, nesse sentido, nós somos pioneiros. Nós começamos em 95 com ele, em 99 a gente partiu para a carreira solo, né? Ele se mudou de Jundiaí, e aí nós montamos a nossa própria oficina, na época junto com o Felipe, que era um ajudante, né? Tinha na época de 12 para 13 anos, era ajudante de desmontagem, e assim nós começamos a nossa carreira, posso dizer, 1999, nós estabelecemos Jundiaí como empresa própria, né? E estamos, graças a Deus, até hoje, por incrível que pareça, 20 anos no mesmo lugar. Nós começamos no endereço e só mudamos 2 casas do local, praticamente o mesmo local, né? Então, 20 anos essa empresa atua aqui no ramo de martelinho de ouro em Jundiaí. E você saiu da Volkswagen para criar sua empresa? Como muitos Sim, fizeram? sim. Em 95, quando eu estava na Volkswagen, a pressão do trabalho é muito grande, então se exigia muito do funcionário, e a questão de turnos, horário, o irmão deve saber bem disso, né? Porque a questão lá, na minha época, era só 2 turnos, mas já teve uma época que teve 3 turnos. Então, essa mudança de turno me gerou uma pressão muito forte, psicológica, estresse e tudo mais. E aí foi onde eu resolvi me desligar da empresa, né? E foi até um tanto difícil, porque eu tinha eles davam umas avaliações, e minhas avaliações eram muito boas. Graças a Deus, eu tenho orgulho de dizer isso, e eu digo que isso é uma questão de cristão, né? Eu fui muito honesto com eles, né? Não disse que eu estava saindo da empresa por um outro motivo, a não ser eu não estava dando conta da pressão que estava sendo exigida, né? E aí resolvi vir para Jundiaí, em 95. Trabalhei 6 meses em Jundiaí, a título de experiência. Voltei para São Paulo em 96. Em 96 eu trabalhei 1 ano em São Paulo. Fui no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo, atender uma chuva de granizo, a minha primeira chuva de granizo, e quase como titular do trabalho, né? Fiquei 1 mês lá atendendo. Em 97 eu voltei novamente a Jundiaí e trabalhamos mais 2 anos com o rapaz aqui, que é o Eduardo, né? Que esse que eu disse para você que era pioneiro. E aí ele resolveu se mudar, e aí em 99 nós assumimos definitivamente a nossa empresa, né? Propriamente dita, né? Então deu-se início em Jundiaí propriamente logo depois que a gente saiu da Volkswagen. Eu já vim para Jundiaí. Foi imediato, na verdade nem tinha me desligado da empresa, foi no período de férias que eles me deram. Como vocês veem, são oportunidades que surgiram e foram bem aproveitadas. Agora, parece que se tornou uma profissão da família, né? Queria ouvir o Felipe agora, Felipe. Parece que você, logo tão jovem, pelo que eu entendi, 12, 13 anos, né? Resolveu aderir aí a essa especialização. Como é que foi isso, Felipe? Você tá já tão jovem, mas já tem tanta experiência na área assim? Pois é, irmão Gilberto, eu comecei cedo. Não fui o primeiro aluno do meu pai, eu acho que um dos meus tios foi o primeiro aluno dele. É de fato uma coisa de família, sim, porque são 5 irmãos e os 5 são profissionais da área. E os filhos desses irmãos, que são meus primos, também são profissionais da área. Eu creio que na família hoje, se somarmos, dá quase 20 profissionais na área, no segmento de martelinho de ouro. E eu comecei cedo, comecei com meu pai, varrendo o chão, marcando o carro. Era interessante na época que eu aprendi a dar preço no serviço, porque eu cuidava de anotar os valores, e ele me colocava na fogueira, né?
Com 14 anos, ele falava para mim atender os clientes. E eu, muito menino, cara de menino, né? Atendia o cliente, passava o valor, dava o orçamento, e o cliente olhava para mim e olhava para dentro da oficina, olhava para mim e olhava para dentro da oficina, para ver se ele achava alguém com barba para poder atender ele. E o bacana é que confirmava aquilo que eu já tinha dito, então eu não achava ruim, né? Meu pai vinha, atendia o cliente, mas isso foi muita experiência para a gente. Começar cedo assim, a gente adquiriu uma confiança mais rápido, vamos dizer assim, para conseguir fazer um bom atendimento ao cliente, que é uma matéria que não é fácil, né? Você tem que saber colocar bem as palavras, saber transmitir essa confiança para a pessoa que vai deixar um carro, que para o brasileiro, pelo menos, é um bem tão valioso, vai deixar na sua mão ali para você executar um reparo. A gente começou nessa idade com ele. Interessante, então, pelo que você falou, né, a família toda envolvida nessa profissão, ou seja, a marca Sanches passou a ser uma marca respeitada e poderosa aí na região, hein? É verdade. A nível mundial, quase, viu, irmão Gilberto? Eu ia até te perguntar isso agora, né? Parece que vocês partiram no seu caso, irmão Marcos, de São Bernardo, depois para Jundiaí e de Jundiaí para o mundo, né? Como é que está sendo essa experiência internacional para atender demandas internacionais, irmão Marcos? Então, esse aluno aí que o Felipe falou, que é meu irmão, ele resolveu se mudar para os Estados Unidos, né? E lá ele conseguiu fazer contato com algumas empresas que já fazem atendimento para seguradoras. E desde então ele começou a fazer agenciamento, né? E colocar a gente no mercado internacional. Então ele facilitou esse trabalho, ele fez essa abertura, né, no mercado internacional. E hoje, como o Felipe falou, nós somos quase 15 pessoas só da família que fazem o trabalho. E ultimamente nós estivemos no México. Para você ter uma ideia, era mais de 110 martelinhos técnicos brasileiros, né, da equipe do meu irmão. Só para você ter uma ideia da proporção que isso se tornou, né? Ficou uma coisa assim grandiosa, né? E se tornou também uma preferência, né? A marca Sanches se tornou uma preferência. Então tem muitos que querem meu irmão, porque ele é Sanches também, e a família, né? Pessoas talentosas e fazem as coisas com bastante carinho e com bastante rapidez, né? Então, como você disse, São Bernardo, Jundiaí e mundo, né? Então, aí a experiência é Estados Unidos, Europa, bastante países da Europa. Vocês têm atendido a Europa também? Que países vocês têm atendido aí? A Europa, inclusive o Felipe teve com a gente, nós estivemos na França, né? Fazemos um serviço na França. O Felipe não esteve, mas eu estive na Espanha, estive na Eslovênia por 70 dias, né? Mas eles estão sempre na Itália, sempre na Alemanha, Turquia, China, Austrália. Então, você vê que, como você falou, a nível mundo, é mundo mesmo. Na Austrália, meu irmão não pôde pegar serviço lá, mas muitos dos meus alunos que foram formados, que talvez sejam, você pode colocar depois isso aí também, que a gente acabou virando escola, mas muitos alunos meus estiveram na Austrália trabalhando como martelinho. Como Marcos, me chamou muita atenção vocês informar que estão atendendo até a demanda da Alemanha, né? E para quem não conhece, né, eu posso falar com uma certa experiência, trabalhando há quase que 30 anos com os alemães, que não existe, talvez, um povo tão exigente em termos de qualidade, em termos de processo, como os alemães. A gente pode ter como referência aí as grandes marcas automotivas, né? E também marcas relacionadas à tecnologia. Eles exigem muita qualidade, muita precisão e muita pontualidade. Então, pelo que você está falando aí, a marca Sanches aí de Martelinho de Ouro está atendendo até padrões internacionais. Os brasileiros estão definindo padrões nessa profissão, ou pelo menos para essa demanda, irmão Marcos e irmão Felipe? Sim, irmão. O brasileiro ele tem imposto um padrão de comprometimento e trabalho com qualidade. Além do talento nato do brasileiro, o brasileiro se desponta muito na velocidade dos reparos, né? Isso incomoda talvez um pouco os trabalhadores nesse segmento
de outros países, porque onde o brasileiro chega, a qualidade e a velocidade no trabalho dos técnicos brasileiros são muito maiores do que os demais. Então, tem técnicas particulares do Brasil que, quando chega lá fora, eles veem a gente trabalhar de uma forma diferente que eles estão acostumados e com mais velocidade e com mais qualidade. Então, é algo que tem posto, sim, um padrão internacional. Além do granizo, além de chuvas aí que são mais conhecidas talvez lá fora, o que que causa mais essas demandas no Brasil para danificar os carros? E que também, portanto, abre oportunidades de restauração para a sua empresa. E no caso, além do granizo, também tem os amassados de estacionamento, né? Amassado de, principalmente condomínios, portões de condomínios, aí no geral, né? Desde atropelamentos de animais, pequenos amassados onde não danifica a pintura, o martelinho de ouro está presente também. E com a marca bastante registrada, né? Em São Paulo nós temos hoje um dos nossos irmãos, o Miqueias, inclusive também da mensagem, e ele atende São Paulo, justamente nessa demanda de pátio, né? Muita manobra, carro blindado, por exemplo, que é uma especialidade dele também, nossa também, mas exclusivamente dele, porque ele atende muita blindadora, né? E as blindadoras, você tem que ter uma técnica diferenciada. Então a outra demanda seria isso, seria o mercado comum aí, né? Os amassados, né? E para atender essas demandas, vocês precisaram, além da capacitação dos profissionais que vocês têm aí, vocês precisaram investir em muitos ferramentais e tiveram que investir muito na parte de tecnologia? Interessante esse assunto, porque aí leva para a gente um outro segmento que a gente tem dentro da empresa, que é a fabricação de ferramentas, onde a gente precisou começar a desenvolver ferramentas para atender a demanda que vinha crescendo, formando profissionais, e esses profissionais precisavam de ferramental para trabalhar, e a gente começou a desenvolver um ferramental próprio no Brasil, onde só ainda existia fora do Brasil, e muito caro para trazer para cá, e a gente iniciou em 2009 a produção própria de ferramentas, e hoje nós temos uma empresa de fabricação de ferramentas, o que influencia muito na reparação, inclusive na qualidade dos reparos. A gente tinha chapas antigamente muito mais grossas do que temos hoje. As chapas hoje são bem mais finas e, consequentemente, amassam com mais facilidade. Então, a evolução, a tecnologia em desenvolvimento de ferramentas apropriadas para isso, não mais aqueles chifre de boi, pau de goiabeira, lâmina de suspensão, taco de sinuca, isso tudo ficou para trás, né? Hoje a gente tem uma demanda de fabricação exclusiva para a nossa área e tem ajudado bastante os profissionais a executar os reparos com mais qualidade e velocidade. Você mencionou uma coisa interessante, Felipe, que de fato o carro para o brasileiro é um patrimônio quase que sentimental, né? É um grande esforço da parte do brasileiro de conseguir o seu carro ou o seu carro novo. Então, a frustração quando ele vê qualquer amassado, qualquer dano no carro, ela é quase como se fosse uma ferida no corpo, né? Da mesma forma, quando ele consegue ver o seu carro restaurado, dá para imaginar, puxa, eu tenho novamente o meu carro novo. Como você vê, Felipe, como você vê, Max, é a reação das pessoas quando elas reencontram o seu carro restaurado? Justamente. É mais no. O brasileiro tem essa questão de usar o carro. Usar o carro não, né? Eu acho que devido à nossa economia, não fica sem o carro. E a região aqui do interior, esse seria o motivo exato. Os povos são bastante exigentes, mas eles têm muito xodó pelo carro, né? Então, um dos nossos vezes maiores sucessos tem uma casa aqui em Jundiaí foi a exigência do mercado, né? Eles não querem. Nós trabalhamos para uma loja aqui em Jundiaí e eles fazem questão de tirar amassados assim que você quase não percebe. É imperceptível, mas eles querem que tira para que o carro seja bem apresentado na loja, né? Então, o brasileiro tem esse perfil de gostar muito de carro, né? Isso é uma marca bem antiga nossa.
Agora, para finalizar essa parte, queria ouvir de vocês que dicas vocês podem dar para os jovens que também precisam, a exemplo do que eu falei no início, né, se especializarem, serem os melhores naquela profissão, que é o que vocês se tornaram nessa profissão do martelinho de ouro. Que dicas, irmão Felipe, você que trabalha muito fortemente com jovens, e também o irmão Marcos, que se tornou professor aí de muita gente aí, que também hoje está se destacando, quais são as dicas que vocês dão aí para essa galera? Eu diria que a pessoa tem que, o jovem hoje, ele tem que ter um foco, tem que ter algo em mente daquilo que ele quer ser, mas ele não pode ficar esperando muito tempo para decidir iniciar alguma coisa. Eu não tenho formação superior, mas não me arrependo de ter iniciado cedo na minha profissão. Eu acredito que nem sempre na vida a gente vai acertar as duas coisas, que é o que gosta de fazer com o que traz uma renda boa para a gente, né? Às vezes a pessoa vai precisar trabalhar naquilo que ela não gosta tanto, não nasceu exatamente para aquilo, mas ela vai começar, vai dar o primeiro passo e depois ela vai descobrir o que ela de fato tem vocação para fazer e pode lá na frente somar isso e se formar um profissional em algo que ela tenha vocação. Então, o jovem hoje, ele tem muitos exemplos bons para serem seguidos, mas eu acho que ninguém está amarrado a uma profissão só porque iniciou nela. Então, a dica que eu dou para esse jovem é: inicia naquilo que você tem condições de iniciar e identifique o que você gosta de fazer, qual é a sua vocação e procure se especializar o mais breve possível naquilo. Quanto mais tempo de experiência a pessoa tiver, ela sempre se tornará uma pessoa com mais qualificação para oferecer bons trabalhos, bons serviços naquilo que ela procurar fazer. E voltado a isso, claro, né, sempre ter uma administração, principalmente falando de vida profissional, administração financeira, que é algo que o brasileiro é pobre nisso. Então, eu diria que os jovens precisam se especializar nisso primeiro, antes de qualquer coisa. Nós vemos, né, irmão Gilberto, pessoas que são motoristas, têm profissões simples hoje no mercado, que conseguem alcançar uma independência financeira Perfeito, na vida. Então, não é menos merecido, não tem menos merecimento uma verdade. profissão, é a administração que a pessoa tem aquilo que ela faz. Em poucas palavras, uma grande lição. Irmão Marcos? Rapaz, deixou de boca aberta aqui. Um fator muito importante é o mercado hoje, aliás, os jovens hoje estão muito voltados para a tecnologia. Então, eles ficam assim um pouco meio perdidos. Eu acho que isso também tem a ver com os pais, né? Eu sempre tive comigo assim, eu vou dar o que eu posso para os meus filhos, né? E quero ver eles bem. E o que eu pude dar para eles foi conhecimento, foi dar uma vara de pescar, como dizem, né? No meu caso foi um martelo. E sempre incentivei eles ao trabalho, né? Ao contrário do que a nossa geração hoje atual pensa, diz que o jovem não começa cedo. Então eu diria que o Felipe aí e o Fernando são grandes exemplos, né? De terem começado bem cedo, o Felipe mais cedo que o Fernando ainda, e já definido o que eles queriam no futuro. Na verdade, como o Felipe colocou muito bem, pode ser que eles tinham até um interesse de ser outra coisa na vida. Ser um médico, ser um advogado, né? Mas primeiro eles teriam que ter uma independência financeira ou condições de bancar um curso, que eu na época não poderia ter feito isso, eu não poderia pagar para eles um curso. E então o martelinho para mim foi uma saída, eu diria assim, financeiramente ótima. Então hoje, por exemplo, se o Felipe quiser fazer uma faculdade, o que ele quiser, então ele tem condições de pagar, pode pagar para os filhos que estão vindo aí. Então a questão que ele falou de foco é muito importante, né? Você tem que focar hoje naquilo realmente que o mercado pode te manter. Não adianta você querer ser hoje alguma coisa aí e que o mercado não tem abertura para isso. Então é até uma questão de ser óbvio, né? Ser inteligente. Mas o Felipe colocou bem essa posição. Parabéns.